A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Esse é o segundo vídeo falando sobre os dogmas, os 43 dogmas da Santa Madre Igreja. Todos esses dogmas que você ouviu no primeiro vídeo, todos eles estão na Bíblia. Depois um cara veio, não me lembro mais quem foi, o irmão, colocou todos os dogmas num comentário. Todos eles mostrando na Bíblia. É porque para fazer todos esses dogmas mostrando na Bíblia fica muito grande. Teria que fazer uma série de 5, 6 vídeos por aí. Então eu estou falando aqui de um modo resumido para ficar menos pesado para vocês, tá certo? Mas todos eles são bíblicos. Eu já mostrei nesse canal. Tem mostrando dogma a dogma nesse canal. Você vai encontrar o canal do ex-protestante Pentecoste, tá certo? E vamos lá que é grande. Aqui está o Pix para quem quer nos ajudar. pentecostefabio1@gmail.com. Nos ajuda aí. Precisamos fazer manutenção nesses canais. Contamos com a sua ajuda. Conto com nossas orações, você contribui. Tá certo? Bom, o segundo vídeo vamos falar sobre os dogmas sobre os sacramentos. Vamos lá? O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Deus. Já mete o dedo no like também, certo? Compartilhe para grupos católicos. Esses vídeos é 100% para católicos, tá certo? Formação do nosso povo. Olha só. Atesta as Sagradas Escrituras. Jesus lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, fazendo delas discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá no 28:19 de Mateus. Depois vem a confirmação. Só lembrando que no canal do ex-protestante Pentecoste tem uma playlist Sacramentos. Tem uma playlist que eu criei, tá certo? Sacramentos. Lá eu mostro os 7 sacramentos em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, nos Evangelhos, só em Atos dos Apóstolos, nas 13 cartas pastorais, nas 7 cartas católicas. Mostro eles só na Epístola aos Hebreus. Mostro eles só no Apocalipse. Playlist, canal do ex-protestante Fábio Pentecoste tem uma playlist Sacramentos. Lá tem vários vídeos. Cada vídeo, né, mostrando os 7 sacramentos em cada parte da Sagrada Escritura. Certo? Busque, aprenda sobre os sacramentos na Bíblia, para não fazer que nem Casa Nova, dizer que só existe 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. Porque aí está o protestante que vem para o catolicismo, mas o protestantismo não sai de dentro dele. Tá aí, acaba se rebelando uma hora ou outra, né? Vamos aqui ao que interessa, que o vídeo fica para não ficar longo. Confirmação é verdadeiro e próprio sacramento, quando Jesus disse, né, a Pedro: eu orei por ti, confirmei tua fé, né, para que tu não desfaleça, vai confirmar teus irmãos. E ele é quem vai confirmar, ou seja, crismar os outros apóstolos. Pedro é batizado por Jesus e é crismado, confirmado por Jesus. Pedro batiza os outros apóstolos e é quem confirma os outros apóstolos na fé. É o sacramento da confirmação, tá certo? Este sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confessem exteriormente com valentia sua fé em Jesus Cristo. A Igreja recebeu de Jesus Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Veja só, negado por Casa Nova. Pois é, o apóstata. Foi comunicado aos apóstolos, os seus legítimos sucessores, o poder de perdoar e de reter os pecados para reconciliar os fiéis caídos depois do batismo. Cristo, que pode perdoar os pecados, deu à sua igreja o poder de perdoar em seu nome. Recebei o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. João 20, de 21 a 23. Paulo disse: se vocês perdoam, também perdoa aquele cabo que cometeu imoralidade com a madrasta, né? Já sabe, tá aqui no canal tudo isso mostrando sobre esses sacramentos. A confissão sacramental dos pecados está escrita por direito divino e é necessária para a salvação. Basta indicar a culpa da consciência ao sacerdote divinamente ordenado, mediante a confissão secreta, porque ele está em persona Christi nos sacramentos.
Paulo disse lá em 2 Coríntios 5, se não me engano aí, versículo 20, nós mesmos que falamos, somos embaixadores de Cristo, e é nós mesmos que falamos no próprio Cristo, com o próprio Cristo. Pois é. Eu já trouxe também aqui no canal os padres nos sacramentos, como eles são em Personas Christi, né? Já trouxe aqui. A Eucaristia é verdadeiramente o sacramento instituído por Jesus. Atesta a Sagrada Escritura: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão verá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. 6,51 de João. Quem se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 56, 57. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. 55. O cálice que tomamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Diz São Paulo. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, né? Lá no 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17. Cada um se examine a si mesmo e coma deste pão ou beba do cálice. Pois aquele que come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Quem come o corpo do Senhor está comendo e bebendo. Essa igreja é errada. Veio um dia um anglicano discutir comigo, porque não comunga nas duas espécies. Peraí, quem é que come uma carne viva? E qual é a carne viva que não tem sangue? Só na cabeça da pessoa que não raciocina, né? Pois é. Pois é, Paulo diz que quem come do corpo do Senhor sem discernir, diz que quem come, está dizendo que ele está falando só em uma espécie. Quem come do corpo sem discernir, ele diz desse corpo está comendo e bebendo. Certo? Está lá em 1 Coríntios 11, 28 a 30. Eu já trouxe vídeo falando a respeito disso. Cristo está presente no sacramento do altar, pela transubstanciação de toda a substância do pão do seu corpo, de toda a substância do vinho em seu sangue. Transubstanciação é uma conversão no sentido positivo. É o trânsito de uma coisa a outra. Cessam as substâncias de pão e vinho, pois transcendem em seus lugares o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação é uma conversão milagrosa e singular, diferente das conversões naturais, porque não apenas a matéria, como também a forma do pão e do vinho são convertidas. Apenas os acidentes permanecem sem mudar. Continuamos vendo e experimentando fisicamente pão e vinho, mas substancialmente já não o são, porque neles está realmente o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trouxe muitos vídeos falando sobre a transubstanciação na Bíblia, tá certo? A unção dos enfermos é verdadeiramente o próprio sacramento instituído por Cristo. Lá no capítulo 6 de Marcos, versículo 13, eles iam e ungiam com óleo os enfermos. Eles ungiam com óleo os enfermos. Pois é. Está na Sagrada Escritura, e lá em também em Tiago 5,14, está alguém enfermo, mande chamar o sacerdote da igreja que fará a oração por ele ungindo com óleo. Tiago 5,14. A ordem. Existe uma hierarquia instituída por ordenação divina, que consta de bispos, presbíteros e diáconos nas Sagradas Escrituras. Atestam a Filipenses 1:1. O matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Cristo restaurou o matrimônio, instituindo o bendito por Deus, fazendo recobrar-se o seu primitivo ideal da unidade e da indissolubilidade, e levando-o à dignidade de sacramento que Deus uniu. Então o padre está ali, não é, para participar daquele casamento, para assistir como Deus. E como em persona Cristo, na pessoa de Deus, ali os cônjuges juram um para o outro até que a morte os separe. Então, por isso Jesus diz, o que Deus uniu, porque o padre está na pessoa, Jesus é Deus, né? A pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, em persona Cristo.
O que Deus uniu, pois é, aí ele declara que os cônjuges até que a morte os separe. Dogma sobre as últimas coisas. A morte e sua origem. A morte é consequência do pecado primitivo. O relato bíblico da queda do Gênesis 3, lá em Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial. O fato de que ocorre no início da história do homem. A revelação dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido, livremente por nossos próprios pais, trazendo como consequência a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. O céu, o paraíso, as almas dos justos que, no instante da morte, se acham livres de toda culpa e pena de pecado, entram no céu. O inferno, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal vão ao inferno. O purgatório, tudo isso é bíblico. As almas dos justos que, no instante da morte, estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório é um estado de purificação, não de segunda chance, como fala hereges. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os vivos e os mortos, como não creio. A restauração dos mortos no último dia. Os que creem em Jesus se alimentam do seu corpo e bebem do seu sangue, e ele lhes promete: os ressuscitarei no último dia, para a vida eterna e paz e plenitude. Juízo universal. O Cristo Senhor e Salvador, depois de seu retorno, julgará todos os homens. Pois é, meus amigos. Nós trouxemos aqui, o outro vídeo ficou um pouco longo, esse ficou mais curto para vocês. Mas eu quero aqui mostrar, porque lá no vídeo, eu vou colocar esse segundo vídeo aqui, eu vou colocar na playlist Sacramentos. Eu vou mostrar eles agora na Bíblia para você, tá certo? Eu me lembrei aqui que eu apenas citei em outros vídeos, mas não mostrei nos Evangelhos e Sacramentos. Vamos lá, vamos começar por batismo. Batismo. Vamos lá. Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. E depois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo. Logo depois do batismo, vem a confirmação. Aliás, vem a Eucaristia, a instituição da Eucaristia. Vamos lá? Já estamos aqui em Mateus mesmo, 28, 26, veja só, onde Jesus instituiu a Eucaristia, 26. Durante a refeição, que aqui durante a missa, Jesus tomou o pão, toma pão, mas quando ergue e baixa já não é pão, é o que, ó? Benzeu, esse benzeu é a epíclise, a oração da epíclise, tomou, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí já é corpo, já não é mais pão, é corpo de Cristo. Depois tomou o cálice e rendeu graças dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, instituição da Eucaristia. Aí Jesus diz: fazer isto em Lucas, sacramento da ordem, Lucas 22, fazer isto da ordem, a ordem, sai o sacramento da ordem, ele que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está lá no 7 de Hebreus. Olha só, Jesus diz aqui, ó, ele diz, fazer isto, que será entregue por vós, fazer isto
em minha memória. Fazei. Quando ele ordena, fazei, ele está ordenando. É uma ordem direta. Então, o sacramento da ordem. Aí aqui mesmo vem a confirmação. Certo? A confirmação. No 22, versículo 32 de Lucas. Sempre lembrando que peguem a Bíblia Ave Maria para poder fazer esses estudos, tá? Mas eu orei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. Veja, eu orei por ti. Tem oração? Tem oração, sim, no momento do crisma, que é a confirmação, né? Crisma é o nome do óleo. Para que a tua fé não desfaleça. O crisma é para fortalecer a nossa fé e todos aquilo que nos foi dado no batismo, confirmando esse batismo. Por isso, confirmação. E tu, por tua vez, vai confirmar teus irmãos. E ele vai e confirma todos os apóstolos. Não só batiza, mas aplica também esse sacramento, que é o sacramento da confirmação. Depois vem o matrimônio. Vamos para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos lá. Marcos capítulo 10. Versículo de número 7. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu, porque o casamento é no Senhor. Como disse São Paulo nos textos originais. Ela está viúva, né? 1 Coríntios 7,39. Se ela está viúva, quer casar, case com quem quiser, no entanto que seja no Senhor. As protestantes já estão adulterando, tanto que seja na lei. Olha, as adulterações protestantes. E o último sacramento, que também está aqui em Marcos, no capítulo 6, versículo 13. Diz assim, ó. Vamos começar no 12. Eles, os apóstolos enviados por Jesus, partiram e pregavam a penitência. Olha só, sabe o que é penitência? Sabe o que é penitência? Pregavam a penitência, a confissão. Pregavam a penitência e expeliam numerosos demônios. E ungia com óleo a muitos enfermos e os curava. Ungia com óleo. É o sacramento da unção dos enfermos. Então, meus irmãos, está aqui mostrando nos evangelhos os 7 sacramentos. Espero que não tenha faltado nenhum, né? Eu mostrei batismo, eu mostrei a Eucaristia, a ordem, o matrimônio. Opa, faltou uma confissão. Olha só, se eu não conto. A confissão, Jesus amado. Porta para a Eucaristia. A confissão faltou, olha só. João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Disse-lhes, isso é depois que Jesus ressuscita. Ah, mas Jesus na cruz perdoou os pecados do ladrão. Mas aqui Jesus institui depois que ressuscita. Lá é antes da ressurreição, antes da cruz, né? Jesus não tinha instituído a confissão. Depois da cruz Jesus instituiu a confissão, está aqui. Portanto diz, ó. Disse-lhe outra vez, ele tinha aparecido aos apóstolos depois que ressuscitou no domingo. Né? Ele diz, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Por essas palavras disse, recebeu o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Só. O Pai me enviou, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que quando o sacerdote diz, absolve os teus pecados, que a igreja recebe essa autoridade de absolver pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está com a alma lavada, pronto para receber Jesus na Eucaristia e sair em comunhão com o altar. Não pode ofertar-se ao altar, não pode se dar ao altar, não pode se alimentar da carne do sangue do Senhor sem antes fazer um exame de consciência e buscar o sacramento da confissão. Examine-se o homem assim mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Aí estão os sacramentos, né? E mostrando para vocês aí, né, esses 2 vídeos sobre os dogmas. Todos eles são bíblicos, meu irmão. Todos eles. Como é que uma pessoa vai apostatar afirmando que só existem 2 dogmas, como 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia ou Eucaristia, como os protestantes? É uma cegueira. Todos aqui nós mostramos na Bíblia. É uma cegueira. É uma nata, os cega, para que não enxerguem a verdade. Se inscreva no canal, faça aí sua doação, nos ajude e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vejo.